Como foi receber o diagnóstico de câncer? Você me disse que na mesma semana sua mãe também recebeu um diagnóstico. Isso. Ano passado, em maio, a minha mãe começou a aparecer um sangramento. E ela foi ao médico. E quando ela foi fazer a biópsia, então a família toda já estava muito apreensiva. Todo mundo tenso, Todo né? mundo tenso. E, por incrível que pareça, na mesma semana, a forma como eu descobri em mim, do nada eu estava trabalhando super bem e o bico do meu peito rasgou. Do Sabe? nada. Do nada. Sabe aquela mania que a gente tem de arrumar o sutiã? Sim. E quando eu fui arrumar, eu senti uma dor muito grande. E aí eu fui ver o meu bico do meu peito rasgado. Aí eu achei estranho, mas não comentei nada com ela devido à pressão de já saber, né? Que ela estava passando por esse momento Sim. difícil. Então, assim, eu fui ao médico. E o médico, porque como eu já tenho nódulo benigno, então todo ano eu faço acompanhamento. Né? Então, eu já tinha feito no ano anterior, em outubro. Então, fui ao médico ginecologista, ele me examinou, disse que não precisava fazer outro exame, porque eu já estava em dias, e só me disse que não tinha nada, me passou só uma rifocina e me fez ir para casa. E aí começou a aparecer um líquido meio amarelado no mamilo. Sim. E começou a grudar na roupa, começou a me incomodar. E aí, com a rifocina que o doutor passou, não resolveu. E comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, não tá certo. Voltei no médico. E aí foi quando eu falei, doutor, o senhor pode passar para mim fazer uma outra ultrassom? E aí fiz essa ultrassom e também não deu nada. Olha. Mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, continua, insiste nisso aí. E aí foi quando eu falei assim, agora eu vou no mastologista, que é o Dr. Sidney, que já era o meu médico, que é um médico de excelência. E assim, na primeira vez que ele passou, fez a ultrassom, ele já detectou que tinha algo diferente. Certo. E aí, no semblante dele, eu vi que tinha algo. Ele dizia, Ítala, a gente vai precisar fazer uma biópsia. Então já começou aquele susto, aquele pesadelo. E aí, na mesma semana, saiu o diagnóstico da minha mãe, que deu positivo. Então, assim, foi aquela... Porque é um susto, Jô. Não tem como, a gente não espera. Sim. A gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família. E aí, na mesma semana, eu fiz a biópsia. E aí, ele pediu com urgência e logo em seguida saiu o meu resultado. Então, assim, quando o meu deu positivo, eu confesso que o mundo desabou. Porque, primeiro, tanto para mim como para minha mãe. Porque na minha cabeça, como que eu ia cuidar dela? Como que ela ia cuidar de mim? Entendi. Eu tenho uma minha irmã, que ela é casada, tem filho. Então, assim, foi muito difícil mesmo. Mas na vida, a gente tem que perguntar não o porquê de tudo isso. A gente tem que perguntar o pra quê. Então, isso foi primordial para mim entender o porquê de tudo isso. E, aos poucos, Deus foi me dando uma luz, Deus foi mostrando para a gente que era necessário Passar por isso. passar por isso. E os dias que antecederam esse diagnóstico, né? Você sempre teve uma rotina, né? Você é empresária. Como era essa rotina antes do diagnóstico? Então, eu sempre malhei, a minha vida foi muito corrida, muito trabalho. Então, eu nunca, assim, foi difícil ter que parar, desacelerar, na verdade, né? Então, eu já tinha uma vida muito ativa. E foi difícil para mim dar esse tempo, né? Esse time. Sim. Como ficou o seu emocional quando descobriu que tinha câncer? Como foi aceitar? É uma pergunta da Janaína. Interiormente, né? Fala dessa sensação que você teve nesse momento. Então, é difícil no início acreditar. Eu não falo nem o aceitar, é o acreditar. Como para minha mãe, como a gente teve, né, a primeira notícia dela, então para mim isso foi mais difícil. Acreditar. Então, assim, acho que foi uns 3 dias para a ficha cair. Não, eu vou ter que passar por isso. Então, assim, a minha vida inteira eu fui muito voltada para Deus. Né? Sou evangélica há muitos anos. Então, a minha confiança, ela realmente veio do Senhor. Então, eu falei, Deus, alguma coisa tem. Então, eu vou confiar em Ti e entender qual é o processo lá na frente. Então, isso foi muito importante, é se apegar a Deus, é buscar de todo o seu coração. Porque você só consegue evoluir na vida
em Cristo, quando você passa por uma situação difícil, é onde você está ali, cara a cara com o Senhor, onde você verdadeiramente vai sentir a presença e dizer, agora sim eu vou fazer prova de Deus. Porque é muito fácil você falar que confia e você, na hora do vamos ver, não confiar. É difícil, É né? difícil. É muito difícil. Mas graças ao meu Deus, eu consegui. E assim, sempre eu transpareci essa minha força, essa fé que eu tinha. Então, em nenhum momento eu achei que eu ia morrer. Eu sempre acreditei que era só um processo muito doloroso, mas que era só um processo que eu tinha que passar. E que eu ia ter a minha cura, que Deus ia me dar a minha cura para me poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, tudo tem um porquê. Você falou de um propósito. Qual seria esse propósito? Diante do que você viveu já. Então, o propósito é assim, o mover da oração, o poder da oração. A oração, ela cura, a oração, ela transforma, te aproxima de Deus. Então, assim, no desespero das pessoas, meus amigos, pessoas que estavam distantes, pessoas que nem oravam mais, pessoas que nem iam mais à igreja, começaram a se voltar mais para o Senhor, começaram a orar, começaram a temer. Então, assim, isso para mim foi muito importante. Quando eu achava que estava tudo bem, eu tive uma complicação tardia, aproximadamente com uns 20 dias, deu uma alergia na minha pele, na mama, que eu tinha sido operada, e aí começou um outro pesadelo. Foi um momento muito difícil, onde eu tive que voltar para o hospital, eu sentia muita dor, né? E aí foi quando a médica falou, isso é uma infecção. Aí foram fazer teste porque eles estavam desconfiando que poderia ser do catéter ou se era da mama. Então, eu fiquei internada por 7 dias. Foi muito difícil, eu sentia muita dor, até eles descobrirem que realmente era uma bactéria na mama. Eu sofri muito, muito, muito mesmo, mas assim, quando eu paro para lembrar, nesse momento a minha avó estava lá comigo. E teve um dia que foi muito impactante, porque a minha mão estava recebendo soro, estava muito inchada e o outro braço eu não conseguia mexer porque era muita dor, a mama estava muito dolorida, eu tinha que fazer aquele exame que quando está muito infeccionada, nem a anestesia pega, né? Pega. Então, assim, eu sentia muita dor. E eu não conseguia nem comer. A minha avó, ela me dava a comida na boca. Então, por um lado, eu olhei assim e falei, Senhor, até isso o Senhor está me proporcionando. Porque eu tenho a minha avó aqui comigo, com 73 anos. Cuidando de mim, dando a comida na minha boca. Então, assim, foi um privilégio muito grande. Então, depois disso, voltei para casa e, assim, isso foi tudo véspera de Natal, acredita? Acredito. que a emoção está à flor da pele, né? Sim. Porque é Natal. E aí, logo em seguida, o Senhor, por incrível que pareça, chegou uma amiga minha lá para me visitar, porque durante esse período eu recebi várias visitas, né? As pessoas fizeram questão de ir lá me visitar, de me ver, para passear, né? Ter esse descanso, né? Distrair um pouco a mente. E aí, do nada, ela lá me visitando, começou a sair um líquido, depois que eu tinha ficado internada. Ou seja, mandei para minha médica, isso no dia 24 de dezembro. No dia, ela disse, amanhã, que é dia 25, você vai urgente para o pronto-socorro de lá. Cheguei lá, quando ela me examinou, ela disse, Ítala, não tem mais o que fazer, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. Então, ou seja... Você já tinha feito uma cirurgia. Já. Aí deu toda essa complicação e aí foi para uma segunda fase. Segunda fase. Então, eu fui operada 2 vezes. Você teve que retirar a mama? Fiz a mastectomia, tirei tirei a mama total e coloquei já o silicone. E quando aconteceu isso, que eu entendi. Porque quando a gente serve um Deus vivo, é mais fácil passar. Aquela pessoa que não tem Deus no seu coração, que não... Porque não é... Todo mundo diz, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus no meu coração, eu acredito. Mas quando você vive para Ele, é diferente, Ju. A fé pode ajudar no tratamento. Não, mas a fé é tudo. Ela não só pode ajudar, ela cura. A fé, ela transforma em tudo, em todas as áreas da vida. Sem fé, você não consegue alcançar nada.
Então, para mim, foi assim, excepcional. A minha fé, a força, porque tinha momentos que não era eu, era o Senhor mesmo. Eu quero dizer aqui para você, guerreira, que se estiver passando por qualquer situação, principalmente um diagnóstico que a gente nunca espera, eu quero dizer para você confiar no Senhor, buscar de todo o seu coração, que vai dar certo. Então, continue firme no seu dia a dia, buscando, pedindo um renovo, porque você é mais do que vitoriosa.